Fala galera, Hércules aqui do canal da Radiologia Cabeça e Pescoço. Hoje a gente vai falar de 5 estruturas que você não pode deixar de avaliar uma tomografia pré-operatória de seios da face, de uma cirurgia endoscópica nasal. São de um jeito muito fácil de gravar e que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! E essas 5 estruturas a gente vai falar de forma mnemônica, né? Que mnemônicas são essas palavras que a gente usa, cada letra corresponde a uma outra palavra para a gente conseguir gravar. Os americanos gostam muito disso e eles têm basicamente para tudo. Eu tenho algumas no meu canal e essa aqui é famosíssima nos congressos de radiologia e de um artigo que foi muito famoso pelo William O'Brien, né, que também foi emérito da Sociedade Americana de Radiologia Cabeça e Pescoço. Então, cada uma dessas estruturas corresponde a uma letra, né? O C de placa cribiforme. Vocês viram que tá bem coloridinho ali, né? Então, pessoal, eu me dediquei bastante para fazer esse vídeo, então deixa seu like, não custa nada apertar um botão aí, né? Eu colori aqui, eu que quase reprovei em educação artística, né? Então, por favor, deixa seu like, comenta, que ajuda bastante a continuar produzindo esses canais. Então, o C de placa cribiforme aqui em vermelho, que é a placa cribiforme é o assoalho do bulbo olfatório, ali que passam os ramos do nervo olfatório do primeiro par craniano, né? Então nisso a gente vê a classificação de Keras, a simetria, né, a simetria do índice de Keras e a deficiência óssea base do crânio. Eu vou falar bem em detalhes. Lâmina paperaça, parede medial da órbita, né? Algumas variantes que podem, Deus, eventualmente o colega cirurgião, se ele não avaliasse ou não, se o laudo do radiologista não contiver as variantes da lâmina paperaça, ele pode inadvertidamente lesar, como a gente vai falar em seguinte. Célula de Onodi, já falei várias vezes, acho que todo mundo sabe ali que uma célula timoidal que vai para cima do seio esfenoide. Já falei bastante nesse canal, mas vamos falar de novo, bem brevemente. Seio esfenoide, ou S aqui de seio esfenoide, essa aqui realmente faz expansão basilar crítica, pneumatização dos seios esfenoides. Também já falei bastante nesse canal, mas tem coisa mais interessante aqui, vocês vão ver. E o canal da artéria timoidal anterior, que seria a última letra da nossa mnemônica close. Bora. Começando pelo C de placa cribiforme em vermelho aqui, a gente vai falar do índice de Keros e a classificação, que é de 1 a 3, sendo o 1, que é esse primeiro que está aqui, é quando o bulbo olfatório está mais protegido de uma lesão, ele é bem curtinho, vamos dizer assim, e a gente calcula como a gente mede a distância entre a fóvea etimoidal, que é o teto do seio etimoide, entre a lâmina crivosa, que é o assoalho do bulbo olfatório. E a lâmina crivosa também é chamada tem a lamela horizontal, né? Que seria a mesma coisa. E aqui tem essa distância que seria o tamanho da lamela lateral. E essa seria o tamanho da lamela lateral, é entre a fóvea etimoidal e a lâmina crivosa. Isso aí confunde um pouco a anatomia, mas é basicamente isso. Quanto mais profundo o bulbo olfatório, mais risco tem de alguma cirurgia, algum endoscópio nasal lesionar aqui. A gente vai mostrar agora o grau 2, que é de 4 a 7 milímetros, essa distância das setas aqui. É o mais comum de todos, 70% mais ou menos. Então, seria essa distância entre a fóvea etimoidal e a lâmina crivosa ou a assoalho do bulbo olfatório ou a lamela horizontal. Né? Lamelas são estruturas perpendiculares do seio esfenoide, eles usam esse termo só para a gente não se assustar, bem comum quem estuda bastante esse assunto. Aqui a gente vai falar sobre o canal da artéria etimoidal. Depois essa aqui está uma protegida, né? Essa artéria etimoidal está protegida de lesão, eu vou falar disso no final. Então, o índice de Keras tipo 3, agora quando ele é mais profundo, né? Esse aqui sim, ele está como, vamos dizer que se tivesse alguma lesão, um tumor aqui, e o cirurgião tivesse que, por exemplo, tivesse aqui nessa região e ele tivesse que lesionar, tivesse que remover esse tumor, ele teria um risco maior de perfurar esse osso aqui e fazer uma fístula licórica, que é aqui tem o crânio do paciente, tem líquor no crânio, né? E se fura aqui, poderia fazer uma fístula licórica. A gente vai falar de fístula licórica mais no final também. Então, que eram os três de maior risco, felizmente, como tinha um professor meu que falou que Deus é bom, é o menos comum de todos, desses três. O mais comum é o 2 e o mais raro é o 3, que seria o mais perigoso, né?
é o bulbo profundo. A gente chama, né, bulbo muito profundo, ele tem maior risco de lesão. Continuando a simetria da profundidade do bulbo olfatório. Então a gente vai tentar calcular agora o Keros e vai diferenciar o Keros da simetria, a simetria da profundidade. Pode ser descrito isso em laudo, quem é detalhista vai se interessar. Então aqui está a lamela horizontal, que é o assoalho do bulbo olfatório, né? O bulbo olfatório é por onde os ramos do nervo olfatório são geralmente microestruturas, né? Eles passam por esse, são ali, se tem pacientes que têm trauma que perdem olfato, né? É o primeiro paracardiano. E aqui seria a comunicação, né? Eles passam, seriam micronervos, né? Eles passam por essa lâmina crivosa, que é a lamela lateral, e fazem a nossa nosso sentido olfatório, né? Então a gente vê que em azul do lado direito essa lâmina crivosa ela é inferior, né? Será uns 3 milímetros para baixo, e já do lado esquerdo ela é mais superior. E a gente vai calcular o Keros dos dois, a gente vê que aqui seria um Keros tipo 1 do lado direito, e do lado esquerdo o Keros tipo 2, né? Porque a distância entre a fova etimoidal e a lamela horizontal. Só que o tipo 1 do Keros é o que põe menos riscos teoricamente ao paciente, né? Só que quando tem a simetria da, da, da placa cribiforme, né? A gente, uma, no caso dessa aqui do lado direito, está inferior, ela tá, o cirurgião tá mais fácil de lesar ela. Então a gente pode escrever assim, um laudo, a simetria dos bulbos olfatórios, sendo que o lado direito se localiza 2, 13 milímetros abaixo do esquerdo. Não é comum, geralmente estão na mesma altura, né? Mas quem é detalhista, que eu sei que tem bastante gente detalhista que me acompanha, né? Pode escrever isso. E a gente pode escrever Keros tipo 1 à direita e Keros tipo 2 à esquerda, né? Perfeito. Além das outras variações que a gente vai continuar falando. Então, a simetria de profundidade do bulbo olfatório ou a simetria das placas cribiformes, sendo que pode ser. Deixa aí o seu like se está gostando, que eu realmente me dediquei para fazer esse vídeo para vocês. Então, indo já para a segunda parte, de o L de lamela, né? Em amarelo, desculpa, de lâmina papirácea, né, que a lâmina papirácea, vou botar aqui, é a parede medial da órbita, né? Que vê que do lado esquerdo que ela tá normal e do lado esquerdo, desculpa, do lado direito tem um asterisco e uma seta para ficar bem fácil. Aí tem uma deiscência da lâmina papirácea, pode ter sido mais comum que tenha tido um trauma, mas também é relatado como variante da normalidade. Tem gente que nasce com essa a deiscência, e se o cirurgião não souber disso antes da cirurgia, ele pode lesionar aqui e fazer um hematoma orbitário, que é uma complicação bem chata, né? O paciente pode ter uma perda de visão temporária, tendo que ser necessário ter que descomprimir essa órbita por causa dessa variante anatômica. E geralmente eu acredito que todos, ou tem um pessoal de otorrino que me acompanha aí, eles têm bastante domínio sobre essa variante. Continuando da lâmina papirácea, tem gente que ela está mais protuberante aqui do lado direito, né? Porque o paciente aqui em asterisco ele tem uma hipoplasia do seio maxilar direito. E essa hipoplasia gera volume e essa hipoplasia do seio maxilar ela reduz o volume do seio maxilar e aproxima o processo uncinado aqui da lâmina papirácea. Então ele vai fazer uma uncinectomia, o cirurgião que, para quem tem muita sinusite, né, muitos que me acompanham aqui também tem, ele vai te fazer uma uncinectomia e corre o risco de estar muito próximo ali a lâmina papirácea do processo uncinado e pode lesionar, né? Tem gente que tem a síndrome do seio silencioso, que gera enoftalmia e redução ou atelectasia do seio maxilar, né? Mas pode ser hipoplasia, como está aqui na imagem. Isso aqui é uma hipoplasia porque a gente vê que, o, que a parede óssea do maxilar está bem presente. Quando há atelectasia, é só uma redução por obstrução do infundíbulo etimoidal. Eu já falei disso num vídeo sobre sinusite. Quem quiser, dá uma avaliada lá. Mas aí, então, essa é a segunda. São as variações da lâmina papirácea que a gente tem que descrever numa cirurgia pré-operatória de cirurgia endoscópica nasal, né? Já indo para a terceira parte, que talvez seja a mais
comum, que a gente fala bastante, mas fácil até de ver, bom de ver no coronal, em asteriscos aqui, seriam as células de Onodi, que são células etimoidais, células etimoidais que se estendem para superior, ao seio, aqui está o seio esfenoide, né? E nas setas, as setas apresentam o canal do nervo óptico, né? E em asterisco as células de Onodi, que são células etimoidais. Elas vão para posterior, o cirurgião ele acha que tá tranquilo, que acha que ele está ele ainda está no seio etimoide, né? Mas ele está muito próximo do canal do nervo óptico que pode lesionar isso. Então seria interessante a gente relatar isso em todos os laudos de avaliação de seios da face, né? A próxima seria o S de seio esfenoide. A gente vai falar sobre pneumatização do seio esfenoide. São três: conchal, pré-selar e selar. E conchal é quando ele está pouco pneumatizado, né? O clivos está pouco pneumatizado. E aqui o pré-selar, ele vem até a altura da parede anterior da cela túrcica, né? E o selar, que talvez seja é o mais comum, é quando ele vai até aqui a região clival. Então ela vai até a parede posterior da célula túrcica aqui. Então, quando ele é menos que 2 milímetros, essa parede posterior do seio esfenoide, a gente chama de expansão basilar crítica. Como está na seta aqui, eu já vi um caso que às vezes o paciente tosse, quando é muito, muito fino, né, que a gente chama de expansão basilar crítica, e pode romper isso aqui de forma espontânea. Né? E isso aí pode formar uma fístula licórica, como tem um caso aqui que eu encontrei relatado pelo Antônio José da Rocha, foi presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Ele relatou em 2012, vou deixar as referências depois, essas imagens são do artigo. Isso aqui é uma mielotomografia, o paciente vai lá, faz uma punção lombar, injeta o contraste iodado antes de fazer esse exame, injeta, espera um tempo, o contraste está todo aqui nas cisternas, né, no espaço subaracnoideu, e esse contraste estava saindo pelo nariz do paciente. Então, se documenta aqui no triângulozinho onde tá, o cirurgião vai ter que vir aqui e reparar para o paciente não ficar com hipotensão licórica, né? Porque faz uma fístula licórica espontânea, porque essa aqui é sem história de trauma. Às vezes o paciente espirrou, eu atendi, eu também tenho alguns casos, acabei não salvando para mostrar para vocês, mas isso aqui está muito bem documentado aí, né, nessa mielotomografia. Então, quem tem uma parede posterior tensionoide muito fininha, a gente chama de expansão basilar crítica, e isso aí pode dar um pneumoencéfalo, às vezes sem história de trauma, o paciente está tossindo, às vezes aumenta um pouquinho a pressão ali, faz meio que um valsalva e, e quebra a parede posterior e faz essa fístula licórica espontânea, como tem alguns relatos na literatura. Isso aqui era uma mulher de 45 anos, se eu não me engano, eu atendi uma de 70 e poucos uma vez. Pneumatização excessiva do seio esfenoide também pode expor aqui os segmentos, aqui se não me engano, é o segmento cavernoso da carótida interna do lado direito. Aqui ela tá tão fininha a parede que a gente chama deiscente. A gente pode falar deiscência do segmento cavernoso da carótida interna direita. É importante relatar isso logo, que se o cirurgião chegar aqui e encostar, né, seria muito catastrófico. Obviamente, quem faz esse tipo de cirurgia exige exige muitos anos de preparo e treinamento dos colegas, mas o radiologista tem uma importante função de relatar isso ou ter algum contato com o colega, né? Isso aí, infelizmente, é muito raro. Eu não conheço, mas existem alguns relatos na literatura de, infelizmente, lesionar a artéria carótida, né? No, por uma cirurgia endoscópica nasal. Caso mais avançado de tumor, talvez, né? Então a gente tem que descrever isso no laudo. Continuando da pneumatização do daclinoide. Aqui, clinoide, essa tem anterior e posterior, é uma parte do seio esfenoide, né? Do osso esfenoide, desculpa. Do lado direito aqui está ar, está pneumatizado, aqui é ar, e aqui está ósseo, né? Então, a gente pode ver que até a parede óssea do canal do nervo óptico do lado direito tá até mais fina que do lado esquerdo, tá um pouquinho mais, a gente consegue definir bem. Tá até caído, né? A gente pode, esse nervo óptico do lado direito. Então, isso aí também, se tiver um tumor aqui, alguma coisa, ou uma sinusopatia, alguma coisa inflamatória, ele tiver que chegar aqui, esse canal do nervo óptico que tá em risco. Então a gente vai ter que descrever isso, pneumatização da clinoide anterior do lado direito, com deiscência do canal do nervo óptico deste lado. Seria
como eu descreveria esse laudo, né? E essa imagem, quem gosta de cabeça e pescoço, vê um forame aqui, já se anima, tem bastante coisa para descrever. E indo para o final, o E de artéria etimoidal anterior, isso do inglês, né, pessoal, para a gente gravar o close, a gente, basicamente, o risco maior é quando tem essa célula supraorbitária, isso aqui é do etimoide, tá? E a artéria etimoidal anterior, ela passa ali bem no seio etimoidal e tá sobre risco ali. O cirurgião, ele vai, por exemplo, se tiver que chegar nessas células aqui, ele pode lesionar, passar pela artéria e lesionar, fazer hematoma orbitário por causa dessa variante anatômica. Então a gente fala a célula supraorbitária é bastante relevante a gente descrever nos nossos laudos. Então aqui as referências aqui do Antônio José da Rocha mesmo, aquele casinho ali que ele documentou. E esse é o artigo famoso aqui do William O'Brien, né? Que é um excelente médico, responde e-mail, tenho contato com ele. E a close mnemônica é para o inglês, mas acho que muita gente dá para a gente traduzir de forma fácil e memorizar. Então, mais uma vez, obrigado a todos que me acompanham e até a próxima.